Vamos de palavra nesse dia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma linda palavra que Deus ele trouxe no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. E essa palavra parece que é uma palavra simples, mas você sabia que o simples, bem feito, o simples, quando nós ouvimos e prestamos atenção, ele pode transformar a nossa vida, a nossa alma? Quando Deus ele nos dá uma palavra, a princípio essa palavra vai parecer simples, mas se nós ouvirmos essa palavra que é simples, colocarmos ela no nosso coração e fazermos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado, a nossa vida ela muda, e ela muda de um dia para o outro, e ela muda da água para o vinho. Mas muitas pessoas desprezam uma palavra, muitas pessoas desprezam um começo. Mas essas pessoas que desprezam a palavra do Senhor e essas pessoas que desprezam obedecer do início com pequenos passos, depois vão pagar um grande preço. Então não despreze a palavra do Senhor. Por mais que ela pareça simples, essa palavra ela pode transformar a sua vida, assim como fez com a minha, da água por vinho. Então a palavra de Deus para a nossa vida se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, que diz assim, ó: E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas escutam essa frase, escutam essa palavra, mas não entendem a profundidade dessa palavra que Deus acabou de nos dizer através desse capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 17. Quando Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, Deus ele nos constituiu e nos fez como filhos dele. Só que muitos de vocês, principalmente se essa palavra chegou para você nesse dia, você não tem noção o quanto você é homem, você é mulher, você é precioso e preciosa para Deus. Quantas vezes você tem desperdiçado a sua vida amando, se dedicando a outros seres, a outras pessoas que muitas vezes não dão o valor que Deus ele deu quando te gerou no ventre da sua mãe? Então, quando Deus ele nos fez no ventre da nossa mãe, ele nos constituiu a sua imagem e semelhança. E com isso, nós recebemos não só a imagem e semelhança do Deus vivo, mas você recebeu o poder e a autoridade sobre os principados e potestades, sobre os dominadores deste mundo tenebroso, aos quais escravizam, escravizam, aprisionam, roubam a energia e a alma de muitos. Então, o intuito do mal, o intuito do nosso inimigo é fazer você acreditar que você não é ninguém, que você não é amado, que você é ridículo, feio, feia, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa desprezível e principalmente que ninguém te ama. Mas através dessa palavra, em nome de Jesus, eu digo sobre a sua vida que você tem um pai, que você é um filho e uma filha, que você tem poder e autoridade e principalmente que Deus ele nos ama tanto que nos fez estar acima até mesmo dos seres a qual servem a ele. Então Deus ele me trouxe essa palavra para me dizer para a sua vida nesse dia, no dia de hoje: ajuste a sua autoimagem, ajuste a sua realidade, ajuste o seu eu. Por quê? Porque quando você ajustar a sua autoimagem, a sua mente e sintonizar a sua frequência vibracional, a sua energia em Deus, você vai começar a sentir o seu corpo energizado pelo próprio Deus. E na minha vida foi assim. Quando eu entrei numa tremenda tristeza, numa tremenda depressão, porque eu passei por uma depressão muito longa, a qual eu não sabia, porque essa depressão veio de eu não entender qual era a minha identidade de filha em Deus. E eu ficava buscando a aprovação dos outros, o amor dos outros, o reconhecimento humano.
E quanto mais eu buscava, mais eu me frustrava, mais eu me entristecia. Por quê? Porque as outras pessoas também não sabiam quem eram em Deus. Então, quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós não temos a identidade, nós nos sentimos inferiores e principalmente o inimigo da nossa alma, ele drena a nossa energia. E você sabia que quando nós ficamos muito tempo com tristeza, pensamentos ruins, negativos, essa sintonia e essa energia vai sendo drenada do nosso corpo, e o nosso corpo, em vez de cooperar para o nosso bem, começa a trabalhar contra nós mesmos, gerando fraqueza, sonolência, depressão. Então você pode perceber uma pessoa que não tem identidade, a saúde dessa pessoa não está boa, a mente dessa pessoa também está enfraquecida, e o principal, essa pessoa ela está viva ou morta, porque uma pessoa sem identidade não sabe de onde veio nem para onde vai. Então, quando Deus ele nos gerou, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, juntamente com essa palavra, Deus ele nos deu um sentido de vida, uma direção e um início. Quando nós olhamos para Deus, nós não vemos a Deus, mas nós vemos nós mesmos em Deus. Então você precisa saber que você não saiu do útero da sua mãe, mas você saiu primeiro. Essa luz que é você, que sou eu, essa energia, essa frequência veio do próprio Deus. Então, antes de você encarnar aqui nessa terra, assim como eu, você veio do próprio Deus, e Deus foi manifesto através de você aqui nesse lugar. Então, primeiro, que nós sabemos quem nós somos filhos de Deus. E segundo, nós sabemos com certeza para onde nós iremos daqui. Nós voltaremos para o Pai. Eu me lembro de uma palavra que eu li nas escrituras bíblicas que me deixou muito pensativa, e eu lembro até hoje, que diz assim, ó: quando Jesus ele foi crucificado, os discípulos ficaram muito tristes porque iriam perder o seu melhor amigo, o seu mestre, o seu mentor, aquele que estava direcionando eles, mostrando o caminho para eles, e principalmente aquele que estava conduzindo a eles, dando sabedoria, dando autoridade, ensinando a usar o poder de cura, o poder de manifestação, o poder dessa realidade aqui. E não somente isso, mas os tesouros escondidos a quais os homens naquela época não tinham acesso. E os discípulos ficaram muito tristes. Chegou em um lugar onde eles estavam conversando, isso logo depois de que Jesus morreu e foi ressuscitado. E eles estavam ali no monte, e Jesus começou a aparecer para eles e começou a conversar com eles, mostrando os cravos nas mãos. E aí eles falaram assim: mestre, e agora? Para onde você vai? Que será de nós? E Jesus disse claramente para os seus discípulos: aonde eu vou, vocês também irão. Não se preocupe, não temas, né? Não perturbe o seu coração. Creia em mim, creia em Deus, porque na casa do meu Pai há muita morada. Então nós sabemos através da nossa identidade da onde nós viemos, de Deus, antes de entrar no ventre da nossa mãe. E segundo, nós também precisamos lembrar que depois dessa realidade aqui, nós voltamos para nossa casa. Então, quando Deus ele deixou o Gênesis escrito, ele não deixou o Gênesis escrito para você ficar perdido, para você se sentir drenado, para você aceitar qualquer porcaria sobre a sua vida, e principalmente para você deixar ser roubada a sua energia, seu sopro de vida, a sua identidade, a sua força. Hoje em dia, quantas pessoas eu vejo que estão sorrindo por fora, mas estão mortas por dentro? Quantas pessoas eu vejo que vivem, mas não têm esperança? Por quê? Porque não têm uma identidade em Deus, não sabem do seu valor. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus ele me colocou aqui no meu coração. Ajuste a sua autoimagem na realidade de Deus, de quem você é em Cristo. Porque quando você se posicionar como homem, como mulher, filho de Deus e filha de Deus, você começa a rejeitar tudo aquilo que faz mal sobre a sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho,
pode ser uma amizade, pode ser até mesmo um problema de saúde, você começa a rejeitar. E quando você rejeita com a sua autoridade de Deus, Deus ele começa a destruir tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que te faz mal. Por quê? Porque nós temos o poder da escolha. Por mais que nós olhamos às vezes as circunstâncias, né, ao nosso redor, por mais que nós olhamos a nossa vida muitas vezes sem entender, Deus ele quer que nós entendamos de uma vez por todas que nós estamos escolhendo através das nossas atitudes e das nossas escolhas todos os dias, né? Na palavra do Senhor diz, se nós cairmos 70 vezes 7, Deus ele irá nos perdoar, Deus ele irá nos levantar, Deus ele irá te reconstruir, Deus ele irá te dar uma nova oportunidade de vida. Por quê? Porque o poder da escolha está nas nossas mãos. Deus ele sempre falava através de Jesus. Quando Jesus pregava, eu vim para mostrar o caminho, para lembrar vocês, porque vocês esqueceram, porque nós sabíamos quem nós era. Mas quando nós caímos aqui nessa atmosfera, nossa memória é apagada. Mas Jesus falou, eu vim para lembrar quem vocês eram. Mas quem vai ter que escolher a vida que você quer ter, o relacionamento que você quer ter, o posicionamento que você quer ter, quem você quer ser em Deus, não vai ser Deus e nem Jesus, mas vai ser eu, vai ser você. Então Deus ele diz para você no dia de hoje, ajuste a sua autoimagem. Tem horas que é necessário nós nos posicionarmos, irmos até o espelho e olhar para nós mesmos. E você sabia que quando nós olhamos para nós mesmos, Deus ele começa a nos mostrar aquilo que nós somos nele, o nosso potencial e aquilo que nós precisamos mudar. Muitas pessoas não querem olhar para dentro de si mesmo, preferem olhar para a vida dos outros, preferem cuidar da vida dos outros, preferem uma fofoca, preferem falar da vida do sei lá de quem, dos familiares, do amigo de trabalho, da amiga de trabalho, do outro fulano que se deu bem, do outro ciclano que se deu bem. Por quê? Porque muitos temem olhar para dentro de si. Por quê? Porque quando nós tememos algo, significa que é algo desconhecido. Então, hoje a palavra do Senhor para a sua vida é, olhe para dentro de si, lembre-se de quem você é. Eu lembro que quando eu era criança, eu vi um filme. E esse filme, eu fiquei apaixonada por esse filme, era o filme Rei Leão. Você já assistiu o Rei Leão? É muito antigo, no tempo que eu assisti era fita ainda. E eu lembro que teve um episódio do Rei Leão, a qual o pai, né? O pai do leãozinho, vamos dizer assim, né? Do Simba, ele morreu. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ficar com depressão, ele não sabia quem ele era, então ele começou a aceitar qualquer coisa. Ele era um leão, só que por ele não saber quem ele era, ele começou a comer inseto. Você pode lembrar a Ratuna Matata, né? Que tinha o Simba, tinha o Timão, tinha um Pumba, que era um javali, né? E um outro bichinho lá. Ele começou a fazer amizade com outra espécie, a qual essa espécie era para ele comer. Porque ele era um carnívoro, ele era um leão, ele era um poderoso, ele tinha poder, autoridade. Mas por ele não saber quem era, ele não se lembrava de quem ele era. Por quê? Porque a mente dele apagou devido à frustração da circunstância de ter perco o pai dele. Porque o tio dele culpou ele como criança, né? Então tem vezes que o nosso sistema mental, ele vai apagar a nossa memória para que a gente não venha sofrer. Por quê? Porque a nossa identidade revela quem nós somos. Então eu lembro que naquele episódio, aquele leãozinho Simba, ele começou a se relacionar com outros animais, a qual era para ele comer, fez amizade, e aí ele começou a comer inseto, começou a viver uma vida totalmente desregrada, até que o destino foi atrás dele, bateu bem na cabeça dele, e aí ele começou a lembrar da sua verdadeira identidade. Ele começou a lembrar que ele era filho de um rei. Ele começou a lembrar que ele tinha autoridade, e não somente isso, ele olhou para dentro de si e ele viu a força que ele tinha, porque ele era um leão. Então eu quero dizer, através desse vídeo, que parece ser simples, lembra que eu falei para você? Que às vezes um vídeo simples, Deus ele pode mudar a nossa vida? Pois é, observe essas palavras que Deus está falando com a sua vida.
Então, quando aquele leão olhou para dentro de si, ele viu a força que ele tinha. Ele viu que ele precisava recuperar aquilo que ele tinha perdido. Ele sabia que ele precisava voltar por um passado onde ele tentou fugir, enfrentar os seus medos, enfrentar os seus erros, reconhecer aquilo que ele tinha deixado para trás. E o principal, ele precisava resolver coisas a qual ele deixou pendente. E nesse filme eu lembro que o leão, ele voltou para trás, só que ele não era mais um leãozinho, ele já estava grande, ele já era um homem, ele estava mais forte ainda. E ele voltou, e ele lutou, e ele tomou posse do seu reino, daquilo que pertencia a ele. Então, nas nossas vidas, é assim, nós precisamos nos posicionar mediante aquilo que Deus ele vai nos mostrar. Nós precisamos ser quem Deus falou que nós somos, porque quando nós tentamos fugir, quando nós apagamos a nossa identidade, quando nós permitimos que o inimigo minta pra gente, nos dando menos do que aquilo que nós merecemos, nós iremos viver uma vida confusa, uma vida distorcida, uma vida sem uma autoimagem, limpa, uma autoimagem clara de quem nós somos. Então, quando nós nos posicionamos em Deus, Deus ele vai nos fortalecendo à medida em que nós ouvimos e obedecemos ao Senhor e caminhamos rumo àquilo que ele vai nos mostrando. A princípio, quando Deus ele deixou bem claro que o homem, ele não falou que é a mulher, ele não falou que é a serpente, ele não falou que os animais, mas ele falou que o homem era a sua imagem e semelhança. Ele estava falando: esse é o meu filho, esse é aquele que tem autoridade, esse é aquele que tem capacidade, esse é aquele que tem visão, que não olha apenas o agora, mas ele olha o futuro, ele vê aquilo que vai acontecer para frente. Então, se você não entendeu ainda quem você é em Deus, ouça essa palavra e creia naquilo que o Espírito Santo do Senhor está dizendo sobre a sua vida. É momento e é hora, não de apenas nós festejarmos e ficarmos distraídos, mas é tempo de nós nos posicionarmos na presença do nosso Pai, na presença do nosso Deus, para que Ele venha manifestar o seu poder, a sua autoridade e aquilo que nós somos em nossa vida. Então, eu também lembro uma parte daquele filme, antes daquele leãozinho, o Simba, voltar para onde era a casa dele. Eu lembro que ele teve uma conversa com o pai dele que tinha morrido. E aquele pai que tinha morrido estava no céu. E aquele pai dele que estava no céu falava assim para ele: lembre-se de quem você é. E ele ficava perguntando pro pai dele: mas quem eu sou? Eu não estou conseguindo me lembrar quem eu sou. E aí o pai dele apareceu e falava: lembre-se de quem você é. Você é o meu filho. Então, Jesus, ele sabia quem era em Deus. Jesus, ele sabia quem era em Deus. Jesus sabia que em qualquer momento ele poderia clamar a Deus, o Pai dele, e o Pai dele ia enviar legiões e batalhões de anjos e exterminar com todos os homens. Mas ele, mesmo sendo filho, mesmo tendo a sua autoimagem definida e sabendo quem ele era, ele resolveu, se render à vontade do seu Pai, morrer e sacrificar pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, não uma vida desgraçada, não uma vida de vergonha, não uma vida de vício, não uma vida escravos, não uma vida com medo, não uma vida na pobreza, não uma vida na doença, mas uma vida e uma vida em abundância, em paz, alegria e principalmente na autoridade de Deus, a qual Ele já nos deu, O inimigo, ele só toca em nós porque muitas vezes nós nos esquecemos quem somos. E esse dia eu preciso compartilhar também uma experiência que aconteceu comigo também esses dias. E esses dias, todos os dias eu estava dormindo e às vezes eu estava dormindo e tendo pesadelos. Ou quando não estava tendo pesadelos à noite, quando assim que eu acordava e abria os olhos, o inimigo jogava um pensamento muito ruim na minha mente,
fazendo com que o meu coração ele acelerasse, com que eu lembrasse de coisas ruins. E aí eu estava orando, falando com o Senhor, eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, Senhor? Nem para dormir eu tenho paz. E aí eu abri a Bíblia e Deus falou claramente comigo. Ele me mostrou os versículos e capítulos a respeito de uma batalha noturna mental, a qual o Satanás, ele nos ataca. Por isso que na palavra do Senhor diz que existem setas que voam de dia, setas ao meio-dia e também nas trevas, quando nós dormimos. E aí Deus ele deixou bem claro para mim, Ariane, isso é uma luta espiritual e mental. Eu já te libertei, eu já te dei vida, eu cuidei de você, eu apaguei os seus pecados, eu apaguei as suas dores e não existem mais. Então não aceite isso sobre a sua vida. E aí naquela palavra, aonde eu abri na Bíblia, eu peguei, gente, eu pintei de lápis, né, aquele lápis mais clarinho, e eu dobrei a página da Bíblia e eu comecei a guerrear. Na hora de dormir eu orava, quando eu acordava com medo e pesadelo à noite, eu comecei a orar também. E agora, quando eu acordo pela manhã, eu abro os meus olhos e eu já penso na palavra do Senhor. E eu falo, Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha mente, porque Deus já levou sobre ele as minhas dores, as minhas enfermidades e as minhas tristezas. E aí eu comecei a acordar todos os dias bem feliz e tranquila, sem o meu coração acelerar, sem nada dessas coisas ruins. Então, quando nós sabemos a nossa identidade em Deus, quando nós olhamos no nosso espelho e vemos a Deus, a glória de Deus, o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas. Então eu quero que você medite nessa palavra nesse dia, porque parece ser uma palavra simples, mas Deus ele diz para você no dia de hoje, lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Então, Deus, ele quer que nós o reconheçamos como Deus e o nosso Pai. E quando nós reconhecemos Deus como Deus e o nosso Pai, nós também nos colocamos no lugar de filhos, amados, cuidados, perdoados e principalmente amados e zelados por Ele. Por quê? Porque Deus ele nos guarda. Deus ele te guarda. Deus ele tem te guardado a sua casa, a sua família, a sua vida. Quantos livramentos Deus ele nos deu durante esse ano que nós não sabemos. Tem uns que nós vemos, mas tem outros que nós nem imaginamos. Deus ele corta o laço. Deus ele nos guarda, né? Das cobras, das serpentes, do escorpião, para não nos causar dano, de acidente, da morte. Quantas coisas Deus ele tem feito sobre a minha e a sua vida. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor pelo bem que ele tem feito às nossas vidas. Então Deus ele diz aqui, ó, quando nós temos a nossa autoimagem nele, ele renova a nossa vida, nos dando alegria, paz, prosperidade, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir para ele nos dar o fim que nós queremos. E o fim que eu e você queremos é um fim de saúde, de alegria, de paz, de autoridade, de honra, né? E principalmente na presença do nosso Pai. Nós não queremos estar com ele apenas no céu. Nós queremos que ele esteja conosco aqui na terra. Nós queremos se alegrar na sua companhia. Nós queremos ter momentos com o nosso Pai alegres. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, era muito chato ler a Bíblia. Eu não gostava. Eu lia, eu começava a bocejar. Eu ficava entediada. Até um dia que Deus ele falou comigo, Ariane, ter um relacionamento comigo não é você ter rituais, né? Fazer coisas repetidas a qual os homens falam, não. Mas o relacionamento que eu quero com você, Ariane, eu quero um relacionamento de alegria, eu quero que a gente vá junto fazer uma caminhada, eu quero que a gente vá junto tomar um café, eu quero que a gente vá junto assistir um filme, eu quero que a gente vá junto ao banco, Ariane, eu quero que você conte as suas coisas engraçadas para mim, eu quero que você compartilhe as coisas boas, os seus sonhos, eu quero que você compartilhe a sua tristeza. Deus ele quer momentos bons com a gente. Deus ele não quer momentos ritualistas,
como se nós tivéssemos a obrigação de estar com Ele. Primeiro que se nós agirmos assim, Ele também nem quer, mas Ele deseja filhos que o amam, que querem a sua presença. E aí eu comecei a aprender com o Senhor, a me relacionar com Deus como se Ele tivesse em carne aqui. Às vezes eu falo, Deus, vamos dar um passeio? Aí eu vou, dou um passeio. Deus, eu vou ler a Bíblia, fala comigo, conversa comigo. Ou então eu começo a observar a natureza, eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom, o Senhor fala comigo através de uma nuvem, através de um passarinho, através de um filme que eu assisto na televisão. Quantas vezes que eu li a palavra do Senhor de dia e quando foi à noite, Deus me mandou um sonho com a mesma palavra. Então, o relacionamento com o nosso Pai precisa ser algo prazeroso, algo bom, né? Quando você for na academia, convide a Ele, fala, Deus, me ajude a fazer aqui, vai conversando com Ele, né? Se relacione com Ele como seu Pai, porque quando nós começarmos a fazer isso, quando você fizer isso, a sua vida vai ser renovada em Deus. Deus vai tirar sobre si o jugo, o peso, a condenação. E às vezes nós contamos nossos problemas para todo mundo e nós esquecemos de conversar com Deus. Você sabia que Deus às vezes ele fala para mim, Ariane, vem conversar comigo, fala comigo, faz tempo que a gente não se vê. Deus ele fala para mim. Então é essa autoimagem que nós precisamos ter, é essa identidade que Deus ele quer te dar. Então, através dessa identidade, Deus ele nos traz a liberdade, tira a condenação, porque aí sim nós começamos a conhecer Deus de verdade. No Jardim do Éden, Deus, ele não era um Deus carrasco, ele não era um Deus que condenava. Pelo contrário, ele descia até seus filhos todos os dias ao entardecer para conversar o que o Adão tinha feito, o que Eva tinha feito, qual era o nome do bicho que Adão deu, qual era a plantinha que Adão estava aprendendo a manusear, aprendendo a tirar remédio, aprendendo a mexer, qual que era a ideia de Adão. Então Deus ele se relacionava com seus filhos como um pai se relaciona com um filho de verdade. Eu sei que hoje em dia muitos pais não são pais, mas Deus se relacionava com seus filhos desde o início, como um pai relacionava com um filho, ensinando, conversando. E quando Deus ele disse para Adão e Eva não comer do fruto, não era para que eles não comessem nunca, não era isso. Mas era porque Adão e Eva ainda não estavam preparados para receber aquele conhecimento. Então, uma coisa que eu entendi na minha vida, quando Deus ele diz que não naquele momento para mim, às vezes não significa um não total, mas significa que aquele momento ainda não é chegado a hora. Você entende? Ainda não estou preparada para aquilo, ainda não estou preparado para acessar aquele conhecimento, porque tem conhecimento que se Deus ele for nos falar, a gente endoida de vez. Então, os nãos de Deus sobre a sua vida ele falando eu te amo. Quantas vezes Deus ele fala para você, vai lá e termina um relacionamento, mas não é porque ele é ruim, é porque ele tá falando, ó, esse negócio vai dar ruim, eu te amo, eu não quero que você fique triste. Então os nãos de Deus é ele falando eu te amo. Então essa autoimagem que Deus ele quer te mostrar nesse dia com essa simples palavra é te trazer a liberdade da condenação, o jugo do pecado, a culpa, a insegurança, o medo e tudo mais. Então, quando nós sabemos quem somos em Deus, Ele nos dá coragem, capacidade para enfrentar qualquer adversidade. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não temos vergonha, nós batemos de frente com o inimigo, se posicionando e olhando bem dentro dos olhos do inimigo, colocando o inimigo no lugar dele. Quando nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade em Deus, nós não temos medo de perder nada, porque tudo aquilo que nós perdemos significa que não é para nós, não nos pertence, não nos fará bem. Então, quando nós temos uma identidade com o Senhor, Ele renova, Ele transforma, Ele liberta, Ele dá alegria, Ele dá vida e uma nova mente, porque a nossa luta, nós precisamos saber, você precisa saber, que não é contra o seu parente, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho que está usando droga, que está cheirando, sei lá, usando narguile,
mas a nossa luta é contra os demônios, os principados e potestades que operam através da carne humana, a qual não sabe quem é em Deus. Então, quando você não sabe quem é em Deus, o inimigo ele vai te usar, vai te fazer de escravo, vai te envergonhar e principalmente vai roubar a sua força e o seu poder, a qual pertence a você. Então, medite nessa palavra nesse dia. No livro de no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 diz: vocês não eram o meu povo, mas agora vocês são, mediante ao sacrifício do meu Filho Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3 diz: a vida de vocês está escondida em Cristo, então não precisa temer, não precisa ter medo. No livro de João, capítulo 1, versículo 12 diz: nós somos filhos do Todo-Poderoso. Ele nos fez uma nova criatura, uma nova criação. No livro de Coríntios 5, versículo 17 diz: nós somos herdeiros de Deus e, portanto, aquilo que é de Deus nos pertence, não pertence ao inimigo, não pertence ao diabo, mas te pertence. O poder, a autoridade nos é dado. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: tudo se fez novo, tudo se torna novo hoje na sua vida. Se você acreditar, se você receber essa palavra, se você se posicionar mediante uma nova autoimagem. Então vá agora ao espelho, se olhe, peça para Deus te mostrar aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa se posicionar. E determine que um novo ano que se inicia, que um novo mês, que um novo dia seja um outro dia, mas um dia baseado na sua identidade em Deus. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: eu vos escolhi. Então, se você não sabe quem você é, Deus ele te diz: eu escolhi você para que você reine sobre a terra. Então, se levante, tome posse dessa palavra, dessa simples palavra, porque Deus ele te fez com poder, autoridade, ousadia no Espírito, para que você reine, para que você não seja mais subjugado pelo mal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e comente aqui: Ariane, eu acredito em uma nova autoimagem sobre mim, e eu não só acredito, mas eu me moverei mediante aquilo que o próprio Deus, o meu Pai, diz sobre mim, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Eu profetizo na sua vida paz, alegria e a manifestação do poder sobre você, e que Deus ele venha realizar a vontade dele sobre as nossas vidas, porque a vontade do Senhor, ele é boa, perfeita e agradável. Não se esqueça de compartilhar com mais 10 pessoas essa linda palavra. Que Deus abençoe a sua vida.